A conspiração, Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, de Gary Wayne. Capítulo 7. Enoque, o Mau. Caim se deitou com sua esposa, e ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Gênesis 4, 1-7. Se Hermes traduziu o ramo espúrio da alvenaria dos pilares de Enoque, então o antediluviano Enoque deve ter sido o guardião do ramo espúrio das 7 ciências sagradas. Mas que evidência existe entre as lendas da arte para apoiar essa noção? Quando Enoque imaginou escrever na forma de hieróglifos, ele inadvertidamente pôs em movimento a tecnologia que alimentaria todos os avanços da humanidade, pois, sem uma maneira eficiente de preservar ideias e avanços e comunicá-los com precisão aos outros, seja na geração atual ou nas gerações futuras, a humanidade ficaria presa em um estado virtual de ignorância sem fim, abandonando no esquecimento quaisquer ideias ou avanços dignos de nota. Por mais esclarecedora e significativa que fosse essa criação, a motivação para os hieróglifos não era tão pura quanto seus resultados sugeriam. Enoque inventou a escrita, de acordo com Mackay, para empregar os símbolos sagrados secretos, conhecidos apenas pela elite selecionada, como um veículo para transmitir as verdades sagradas e mistérios de uma forma que fosse livre de descoberta pelas massas não consideradas dignas o suficiente para aprender. Sobre essas verdades sagradas e mistérios, são os mistérios aos quais Enoque estava associado que têm um valor importante. Com hieróglifos, Enoque registrou todas as ciências do ramo espúrio em grandes livros, enquanto construía 9 abóbadas subterrâneas para proteger a sabedoria do dilúvio que se aproximava. A Enoque é até mesmo creditado por Adrian Gilbert com a construção das grandes pirâmides para preservar esse conhecimento antediluviano corrompido. Além disso, os egípcios devem suas origens e hieróglifos a Hermes Trismegistus. Além disso, pensava-se que Hermes fundou a antiga cidade egípcia de Hermópolis, a casa da infame Grande Fraternidade Branca, que discutiremos em detalhes mais tarde. Enoque foi atribuído com a construção dos primeiros zigurates antediluvianos na Suméria. Enoque também era conhecido na tradição por ser o primeiro verdadeiro construtor de cidades, segundo o espírito de Caim. Enoque, então, foi o primeiro mestre maçom. Tudo isso sugere que o antediluviano Enoque foi o primeiro patrocinador da preparação para o dilúvio. Ele salvou o conhecimento antigo corrompido por meio de hieróglifos e casas de armazenamento secreto para o conhecimento espúrio, que foram posteriormente aprimorados pelos filhos de Lameque e finalmente encontrados por Hermes após o dilúvio. Acredita-se que as 9 abóbadas ocultas sejam abóbadas subterrâneas empilhadas uma sobre a outra, enquanto um dos 2 famosos pilares de Lameque foi fabricado em mármore para que nunca queimasse, e o segundo fora de lateros, algum tipo de tijolo, para que não afundasse. O pilar de tijolo havia inscrito nele as 7 ciências espúrias, enquanto o pilar de mármore havia inscrito nele instruções para encontrar as 9 abóbadas. De acordo com as lendas da arte, a história das ciências e suas doutrinas, junto com os rituais e cerimônias arcanas de sua implementação, foram posteriormente preservados pelos filhos de Lameque em um pilar de latão em hieróglifos. Este era um pilar de tijolo mencionado anteriormente que continha os arquivos dos maçons. Gardner observou que os 2 pilares eram originalmente conhecidos como pedras Mazebá, de Marbil, para o pilar de mármore, e Latris para o pilar de tijolo, latão. Acredita-se que o pilar Latris foi corrompido de alguma forma nas traduções, em alguns escritos para lateros, e depois reconciliado como laterita, argila vermelha, à base de ferro, usada para fazer tijolos e superfícies de estradas. Gardner acredita que a natureza original dos Latris permanece obscura, embora a tradição maçônica inicial presuma que tenha sido alguma forma de metal. O pilar de tijolo latão foi o pilar que Hermarines descobriu em Babel,
do qual traduziu e renovou a prática do ramo espúrio das ciências sagradas. Mais uma vez, a partir das lendas da arte, os filhos de Lameque inscreveram informações sobre o paradeiro dos 9 cofres do conhecimento no pilar de mármore. O pilar de mármore foi considerado, nos primeiros escritos maçônicos, alguma forma de rocha cristalina obscura. A informação descoberta no pilar de mármore, é claro, é o motivo pelo qual Hermarines levou o povo de Ham de volta ao Egito após o incidente de Babel. De acordo com a lenda de Enoque, Salomão descobriu essas 9 abóbadas durante a escavação do primeiro templo. Salomão de fato escavou e descobriu o conhecimento antediluviano, mas é improvável que essa descoberta fosse o conhecimento antediluviano original. Essa versão judia do conhecimento antediluviano provavelmente veio a ser armazenada em Jerusalém como uma relíquia secreta e sagrada do êxodo do Egito. É razoável esperar que o conhecimento antediluviano original tenha sido enterrado no Egito, sob as grandes pirâmides, e na Suméria, sob os zigurates antediluvianos, ou na Grã-Bretanha. Com os hieróglifos sagrados, Enoque ensinou o misticismo original das ciências sagradas, completo com cerimônias e rituais sagrados e secretos. O adepto maçom Albert Mackay nos informa que Enoque era idólatra e adorador do sol. É claro que o ramo das ciências ensinado por Enoque, de acordo com a lenda de Enoque, não era a marca pura, mas sim a espúria. O ramo puro não continha nenhum misticismo, não continha rituais ou cerimônias secretas, e não era guardado em masmorras escuras, escondido dos crentes e seguidores de Deus. Esse reticente culto religioso só era praticado pelos descendentes de Caim, e, portanto, era contrário ao do eclesiástico Enoque, que foi a posteridade de Sete. Enoque, o mau, também foi atribuído com a implementação da adoração a Deus por meio de ritos religiosos, um pilar do misticismo. Quanto mais desvendamos os detalhes das lendas da maçonaria com relação a Enoque, maior se torna a contradição entre os registros bíblicos do justo Enoque e a lenda do luminoso Enoque, reverenciado pela maçonaria. No entanto, a maçonaria considera o Enoque místico como o Enoque eclesiástico. Estranho de fato, a menos que se considere que a maçonaria realmente defende a doutrina de que o misticismo é, de fato, a religião pura, e o ramo puro do conhecimento celestial, que desceu de Adão através de Sete e Noé, juntamente com o conceito de que o cristianismo ortodoxo e o judaísmo ortodoxo são, na verdade, parceiros iguais na religião do mal. Enoque se funde com o misticismo quando consideramos a segunda definição do nome hebraico, Enoque. Não só Enoque pode ser traduzido como consagrado, que se aplica perfeitamente ao Enoque bíblico, mas também pode ser traduzido como iniciado, o que se aplica perfeitamente ao Enoque da maçonaria. Veja, o misticismo vem com cerimônias secretas para iniciar a elite selecionada em sociedades secretas, preservando assim o conhecimento sagrado e as verdades com a elite, que era conhecida como os iniciados. Abbé Robin, que escreveu Recherches sur les initiations anciennes et modernes em 1780, traçou as antigas iniciações aos virtuosos intercessores junto aos deuses, que é certamente como a maçonaria encara Enoque. Certamente Mercúrio era considerado um mensageiro para os deuses, que também podia ser visto como um intercessor, assim como Thoth era visto como um intercessor dos deuses do Egito. Além disso, Hermes foi quem transmitiu o conhecimento dos deuses sobre seus nomes secretos, fraquezas e habilidades, para controlar os deuses para a humanidade, novamente sugerindo que ele era um intercessor junto aos deuses. Enoque certamente foi considerado alguém que intercedeu junto aos deuses. Finalmente, Enoque é um dos lendários fundadores da arte que deu à humanidade a arte da construção, alvenaria. Portanto, o Enoque que inventou os hieróglifos foi atribuído como o introdutor do misticismo formalizado, que corrompeu os mundos antediluviano e
pós-diluviano. De acordo com a teoria de Anderson, Enoque foi creditado como o fundador da arte, sem dúvida porque foi o primeiro a formalizá-la por escrito. Entenda, então, que a maçonaria, as 7 ciências liberais, o conhecimento celestial ilícito adicional dos anjos caídos e o misticismo, no qual tudo isso foi habilmente codificado, são todos parte da mesma religião espúria de Enoque, Caim, os anjos caídos e os nefilins. Não é de admirar que Enoque fosse tido em tão alta consideração pelos descendentes da religião espúria da época pós-diluviana. Enoque foi verdadeiramente o santo padroeiro espúrio, o pai fundador do misticismo e da maçonaria. À medida que retiramos o véu deste infame herói da antiguidade, aprendemos ainda mais sobre sua corrupção. Os babilônios afirmavam que Enoque era um especialista nas estrelas, assim como a linhagem de Enoque de Sete teria sido um especialista na sabedoria peculiar das estrelas, conforme registrado por Joséfo e as lendas da arte. No entanto, os babilônios afirmaram que Enoque usou seu conhecimento das estrelas para inventar a astrologia, uma perversão óbvia da aplicação pretendida para a astronomia. Em The Legend of Enoch, Enoque é o patriarca que descobriu o conhecimento do zodíaco, que ele embrulhou na astrologia. Ele também estabeleceu festivais e sacrifícios ao sol, durante os períodos em que o luminar começou a entrar em um novo signo zodiacal, do qual existem, e existiram, 12. Isso é conhecido no ocultismo como precessão zodiacal. Enoque também foi associado ao Sol e ao ano solar. The Mythology of the Hebrews, de Goldger, um etnólogo alemão, identifica claramente Enoque com ambos. Enoque era um adorador do Sol, como testemunhado por seus festivais e sacrifícios celebrados ao Sol, durante sua procissão, através do zodíaco. Hermes coletou 36.525 livros, o número exato de dias em um ano solar, 365,25, mantidos secretamente nos templos, assim como Enoque escreveu seu conhecimento em 365 livros secretos armazenados em cofres subterrâneos. Enoque viveu 365 anos, um ano solar, antes de ascender ao céu. Uma característica solar na lenda, a adoração do Sol, foi um clássico ato anti-Deus da rebelde linhagem de Caim, e não uma violação provavelmente cometida pela fiel posteridade de Sete e o eclesiástico Enoque. Não importa como alguém tente reconciliar o Enoque do Gênesis e o Enoque da maçonaria, não se pode realizá-lo. Portanto, qual caracterização de Enoque é correta? A da Bíblia ou a das lendas da arte? Talvez ambos estejam corretos. Talvez ambos estejam descrevendo diferentes indivíduos da pré-história, embora as lendas da arte não anunciem sua má orientação malévola. Poderia ter havido 2 Enoque que viveram relativamente ao mesmo tempo na pré-história. Poderia um ser da linhagem de Seth, que sustentou o ramo puro, enquanto o outro era da linhagem de Caim, que sustentou o ramo espúrio, formalizando-o em hieróglifos e misticismo. Acredito que tenha sido esse o caso.